E qual que é talvez uma das principais sacadas desse vídeo aqui? É que os produtos culturais que emergiam de forma orgânica na sociedade, principalmente aqueles críticos do próprio sistema americano, eles possuíam essa credibilidade que essa máquina estatal não conseguia replicar. Então essa cultura que permitia, até celebrava essa desobediência interna, demonstrava um nível maior de liberdade de expressão. E que aqui vão constituir uma poderosa declaração ideológica. Então a cultura que os Estados Unidos mais teve êxito em exportar não foi a que eles quiseram exportar, mas justamente aquelas que eles não conseguiam controlar. Agora voltando aqui para o punk rock americano. Então ele não nasceu no vácuo, mas sim nesse solo fértil de decadência urbana e estagnação econômica que definiram Nova York ali no começo dos anos 70. Então a cidade enfrentava uma crise fiscal severa, o crime estava em alta e bairros inteiros pareciam entrar em colapso. Então esse ambiente desolador foi propulsor dessa nova sensibilidade artística ali entre os jovens, principalmente aqueles alienados aos valores burgueses que eram predominantes e essa ideia do sonho americano que claramente era falha. E aí vários locais de música como o CBGB se tornaram esse santuário para essa nova música underground que estava surgindo. Então aqui no CBGB nós tivemos os Ramones, tivemos a Patti Smith, tivemos o Television, tivemos o Blondie também, e que permitiu essas bandas a desenvolver esse som e essa atitude que era um reflexo ali direto dessa vida dura nas cidades. Então essa nova onda surgiu ali para combater o rock que estava muito pretensioso, como eles diziam. As canções eram longas, muito virtuosas, com letras abstratas e que pareciam muito distantes dessa classe trabalhadora e dessa juventude ali periférica. Então o punk surgiu como essa abordagem crua, minimalista e também com mais energia que resgatava esse espírito original do rock and roll. Então esse local se tornou esse ecossistema cultural, cujos principais ingredientes ali eram a frustração e o ódio. Então essa cultura falava muito sobre negação. Rejeitavam bastante essa cultura da paz e do amor ali do movimento hippie, consideravam isso tudo muito ingênuo, muito eficaz. E para os punks aqui, esses sentimentos como revolta, pessimismo e a ira eram as ferramentas necessárias para essa reforma político-social. Então a postura era anti-autoritária, anarquista e uma questão bem importante aqui, individualista. Ou seja, defende essa independência e defende essa autonomia pessoal contra todas as formas de controle social. Então tinha essa ideologia do do it yourself, né? Faça você mesmo. E esse era um princípio organizador de toda a cultura punk. Então era uma declaração contra o consumismo, era uma declaração contra a comercialização da arte e também o controle das grandes corporações sobre essa produção cultural. E essa visão trouxe essa necessidade de criar editoras de discos independentes que permitiam aí as bandas a criar e a distribuir as suas músicas sem essas amarras aí da indústria mainstream. Também começaram a ter vários fanzines, que são essas publicações amadoras, fotocopiadas, feitas à mão, que se tornaram esse principal meio de comunicação da cena na época. Então eles compartilhavam notícias, críticas musicais e comentários sociais que eram muito mais autênticos ali que os veículos de massa. Esses aqui que eu mostro são mais voltados à Inglaterra, mas nos Estados Unidos também tinha. Então basicamente qualquer Zé Mané com uma guitarra podia formar uma banda, rompia, né, essa visão de artista e público, o artista lá em cima, né, e o público lá embaixo, e aproximava isso muito mais de uma forma nunca antes vista. Mas é importante lembrar, o punk americano não foi nenhuma celebração de valores americanos, mas sim uma crítica bastante feroz sobre todos esses valores. Então o punk trazia essa sonoridade que era justamente uma crise de confiança no sistema ocidental. Então essa ideia de que o punk foi uma forma de propaganda pró-Estados Unidos é algo bem paradoxal, já que a mensagem central era o descontentamento com essa própria sociedade, mas com essa ênfase na autonomia, nessa ação de base livre ali do Estado, desse controle estatal, né, e corporativo, ele representava esse modelo de criatividade que era oposto ao modelo soviético, porque lá o Estado controlava todos os meios de produção e a expressão individual era muito policiada. Então você poder formar uma banda, escrever uma música crítica ali ao sistema, era uma declaração profunda e política de independência. Então a forma de se fazer isso se tornou a mensagem também. Então esse como de se fazer as coisas no punk, com esse faça você mesmo, com essa liberdade, poder falar o que queria, teve um impacto muito maior sobre o que eles falavam, que era justamente a crítica ao capitalismo muitas vezes. Então, como a gente sabe, os Ramones têm músicas muito diretas. O primeiro disco, Ramones, foi lançado em 76,
com um orçamento de apenas $6.000. E se a gente for analisar a discografia dos Ramones, grande parte das letras, principalmente no início, ali nos primeiros discos, existe uma tendência de se evitar esse comentário político. Então, assim, os Sex Pistols, o Clash, eles criticavam a monarquia de forma bem explícita, mas os Ramones criaram quase que um universo próprio ali, que falavam de alienação, de tédio, de disfunção social, esse fascínio por cultura de baixo orçamento, filmes de terror. Inclusive tinha, né, no primeiro disco aquela ideia de cada música ser a Wanna alguma coisa, daí tinha I Wanna Leave Some Glue no final. Então eles não eram nenhum manifesto político, eles eram meio que vinhetas desse humor negro, e que estranhamente mostravam de forma muito profunda o que era crescer ali naqueles subúrbios americanos. Então essa abordagem era mais existencial, mas principalmente ali a partir dos anos 90 as letras foram mudando. Por exemplo, tem essa música My Brain's Hanging Upside Down, desse disco Animal Boy, que não é um dos melhores discos dos Ramones, mas essa é uma das minhas músicas preferidas, que vai falar sobre essa visita do Ronald Reagan lá na Alemanha para visitar o túmulo lá de soldados nazistas, e que talvez o Joey tenha ficado surpreso na época, mas na verdade Estados Unidos e Alemanha nazista tinham muitas coisas em comum. Tem também essa música chamada Bop to Drop, do Halfway to Sanity, que vai dar uma zoada na vida dos ricos, e essa monotonia da classe trabalhadora também. E algo paradoxal nos Ramones era a própria divisão política dentro da banda. Então, Johnny Ramone era bastante conservador, ele via a banda como negócio, ele impunha disciplina ao grupo. Já o Joey tinha visões mais liberais, mais de esquerda, ele era mais sensível, mais progressista. Inclusive, quando surgiu a canção ali do Ronald Reagan, ocorreu uma discussão entre os dois. E esse é só um exemplo das constantes discussões e dessa dinâmica da banda. Mas essa contradição interna talvez seja a chave aqui para entender esse impacto geopolítico, porque tinha uma neutralidade política geral na música da banda, mas também tinha uma dissonância interna, que tornou os Ramones estranhamente perfeitos nessa liberdade ocidental. Então eles não eram nenhum porta-vozes do Estado americano, mas sim essa representação confusa, conflituosa, mas ao mesmo tempo autêntica de uma sociedade que permitia que isso acontecesse. Então eles não promoviam nenhuma doutrina política, até porque nem entre eles tinham uma. E essa democracia entre pessoas discordantes, onde um conservador e um liberal poderiam coexistir em uma das bandas mais influentes do mundo, era essa demonstração muito poderosa de uma sociedade pluralista.